seu celular no silencioso, em nome de Jesus, tá bom? Quem não colocou, coloque, por gentileza. Vou até ver o meu aqui, o meu também já tá. Vamos orar para que a gente possa começar a nossa aula de hoje. A gente temos visto Deus tratar de uma forma muito especial com a gente durante esse curso, durante as aulas. E o meu pedido em Deus é que a nossa aula seja tão boa quanto as anteriores. Amém? Você que puder ficar sobre os seus pés, faça isso por gentileza, para a gente orar enquanto os irmãos vão chegando. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos, ó Pai, o teu nome, porque o Senhor é Deus. Acima de tudo e de todos está o Senhor. O Senhor é soberano e tem um controle de tudo na palma de tuas mãos. O teu reino é eterno, é o único reino que nunca terá fim. E nós nos encontramos aqui, ó Pai, na tua casa essa que é chamada casa de oração, para aprendermos, ó Pai, a tua palavra. Eu quero, Pai, entregar, Pai, os anjos dessa igreja nas tuas mãos. A pastora Valéria, o pastor Gentil, todos os obreiros, toda a membresia desta casa, eu quero entregar nas tuas mãos. Porque a gente sabe que quando a gente se dedica à tua palavra, intempéries vão vir, lutas vão vir, ataques vão vir. Porque tudo que o diabo não quer é que a gente conheça a tua palavra. Porque o Senhor se deixou se revelar por meio das Escrituras. E o que liberta é a tua palavra. Quanto mais eu conheço e mais pratico, aí vem a libertação. Porque a libertação não vem perante aquilo que eu conheço, mas a libertação vem mediante aquilo que eu conheço e que pratico. Que teu Espírito Santo possa nos direcionar nesta noite como tem sempre nos direcionado. E eu já sinto a tua presença aqui. Eu te louvo, Senhor, por esta aula, por este núcleo e por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu cometi uma gafe, o pessoal que está em casa, tá? O pessoal que vai assistir a aula por vídeo. Tá? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Tá? Uma coisinha aqui rapidamente. Enquanto os irmãos vão chegando. Qualquer dúvida, eu pedi aos irmãos que levantem a mão, tá? Para mim poder terminar meu raciocínio e fazer com que você faça a pergunta. Ok? Esperar os irmãos se acomodarem. E ele pediu para sentar aqui. Ok? Vamos lá. A gente paramos na página 103. Eu só vou pedir aos irmãos, se tiverem alguma dúvida, levante a mão, tá? Assim que eu terminar meu raciocínio, eu passo a palavra para você fazer pergunta dentro da matéria, tá, gente? Dentro da matéria abordada em nome de Jesus, tá? E que a pergunta seja pertinente, né? Como sempre costuma dizer, né? Ah, pastor, professor, Adão tinha um umbigo? Enfim, né? Enfim, isso não vai mudar em nada na nossa fé, na nossa conduta, enfim. Vamos lá, página 103, número 1, a criação do homem foi precedida por um conselho divino. Tá? Você vai conseguir ver daí, ou Andressa? Tem certeza? Quer sentar por aqui, não? Uhum. Então tá. Eu também aqui para trabalhar. Acharam? Amém. Mais para frente, depois que a gente avançar na matéria, eu vou também colocar o nome de Eva no hebraico, tá? 2 conceitos do nome Eva em hebraico aqui para vocês, mas um pouco mais para frente. Vamos lá. Acharam? Página 103, 1. A criação do homem foi precedida por um conselho divino. Por favor, colocar o telefone no silencioso, por gentileza. Tá bom? Por gentileza, em nome de Jesus. Vamos lá. Antes de registrar a criação do homem, o escritor inspirado nos leva de volta, por assim dizer, ao conselho de Deus, pondo-nos em conhecimento do decreto divino, com as palavras: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Eu quero só pontuar algo aqui, rapidamente aqui.
conseguem, assim que vocês escreverem, se identificar com isso aqui. Tá? É essa a conotação de imagem que aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Assim que todos fizerem, dá para identificar que isso aqui é uma sombra? Dá andar? Dá. É o conceito dessa palavra aqui, ó. Em hebraico, imagem. Isso aqui é muito forte. Tá? Enquanto vocês escrevam aí, eu já vou deixar aberto aqui. Eu quero... Já estão escrevendo, vou botar o texto aqui uma vez. Versículo... Não abram agora não, tá? Não abram agora. Já você vai abrir. Não quer sentar não? Não. Tem certeza? Bem. Quer ficar aqui pertinho não? Não. Tô bem. Tem certeza? Fica à vontade. Tá bem. Ok, gente? Todos? Todos? Ok, vamos lá. Essa palavra aqui, imagem, tá? Em hebraico é tzelo. Já havia falado disso aqui, mas nunca havia feito desenho. Tá? Tzelo, que significa sombra. Tá? Quando Deus fala assim, façamos o homem, a nossa imagem, está dizendo, façamos um homem que seja a nossa sombra. Porque a sombra só existe por causa da imagem. E a imagem, de hipótese alguma, pode se afastar da sombra. Ou seja, a sombra, de hipótese alguma, pode se afastar da imagem. É Deus dizendo, aonde eu estou, o homem tem que estar também. Ou seja, é um plano eterno. Tá? Eu queria que você abrisse comigo Romanos 8. A gente pontua algumas coisas aqui rapidamente e damos uma lida na apostila. Romanos capítulo 8. Você vê que essa expressão, deixa eu colocar aqui a referência, Gênesis. Capítulo 1, versículo 26. Essa expressão aqui, essa expressão aqui, Deus está falando... Essa expressão aqui de Gênesis 26, Deus está falando com o Filho e com o Espírito Santo. Ou seja, nos aponta para uma trindade divina. Tá? Eu queria que você abrisse comigo, por favor, Romanos capítulo 8, do versículo número 28 a seguir. Acharam? Acharam? Romanos capítulo 8, versículo 28, escrito está: e sabemos que todas as coisas, ela contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto ou propósito.
Eu gosto dessa tradução, propósito, porque o prefixo pró, deixa eu botar aqui rapidinho que eu vou apagar. Esse prefixo aqui, ó, pró, é um prefixo, que é algo que acontece antecipadamente. Exemplo, quando você vai se levantar um prédio, se faz o quê? Um protótipo, para depois concluir aquele prédio dentro daquela maquete que é um protótipo. O que é uma promessa? É algo que vai acontecer lá na frente, que foi liberado aqui. O que é um propósito? É algo que você faz aqui, que você vai receber lá na frente. Então essa palavra pró significa algo com antecedência. Então observa, em algumas traduções diz que são chamados por seu propósito. Tá? A palavra propósito em latim é proponere. É agir hoje para receber amanhã. Acredita que me arrepiou isso aqui? Por que muitas coisas deixaram de acontecer? Porque tem pessoas que deixaram de agir hoje para poder receber amanhã. Isso é propósito. Eu faço hoje, recebo amanhã. Promessa é feita hoje para acontecer amanhã. Então pega isso aqui. Você foi chamado por propósito de Deus. Posso liberar uma coisa bem legal aqui? Deus não erra, gente. Gostei da minha pastora. Eu vou liberar de novo. Deus não erra. Eu erro, eu falho, mas Deus não erra. Oh, glória. Eu vou me controlar aqui porque já começou a me arrepiar aqui. Eu preciso me controlar. Oh, glória. Então vamos lá. O que eu aprendi aqui nesse texto aqui rapidamente? Que Deus nos chama com antecedência. Gente, tinha outras pessoas para nascer. Tinha outras pessoas para Deus escolher. Tinha outras pessoas para Deus levantar. Mas, irmão, Deus foi com a tua cara. Ela não gosta que eu falo isso, mas eu falo tudo. Deus, que tu viu em mim. Cara, eu não consigo ver o que Deus viu em mim, mas Deus consegue ver aquilo que eu não vejo em mim. Aí, tá que doideira. E isso é bom. Ai, Jesus, glória. Isso é bom porque ela é vogue. Porque Deus conhece a tua limitação. Deus conhece a tua fragilidade. Deus conhece os teus passos, mas Deus te escolheu. E ponto. Alguém pode até não concordar, mas Deus te escolheu. Alguém pode até não aceitar, mas Deus te escolheu. Acabou. Acabou. Eu preciso pontuar outra coisa aqui. Olha o versículo 29. Olha o versículo 29. Isso que eu preciso pontuar. Porque o que dantes, está escrito o quê? Conheceu. Opa. Porque o que dantes... Conheceu. Não, só o princípio. Porque dantes te... Conheceu. De antemão conheceu também. Repete a tua tradução, missionária. De antemão. Ou seja, de antemão, Deus te conheceu. Essa palavra conhecer aqui é se relacionar. Isso aqui é muito forte, missionária. Isso aqui é muito forte. Porque Deus de antemão, Ele nos conheceu. Sabia que eu ia ser magrinho ou gordo, se eu ia ser alto ou se eu ia ser baixo. Essa palavra conhecer aqui é se relacionar. Então, Ele antes nos conheceu. Isso eu acho muito lindo. Por isso que eu pontuei aqui. Por isso eu acho que pontuei aqui, por quê? Porque eu preciso pontuar isso aqui e colocar antes. Antes da fundação da terra, Deus já havia nos conhecido. Deus já havia se relacionado com a gente. Cara, isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Porque, cara, a gente erra. A gente falha pra caramba. Mas mesmo assim, estou sentindo muito Deus aqui. Aleluia. Eu preciso me controlar, gente. Eu estou precisando me controlar. Por quê? Porque Deus sabia que a gente erra. Deus sabia que a gente falha. Deus sabia, sabe? Mas mesmo assim Ele nos conheceu. Mesmo assim Ele nos escolheu. Sabe o que eu acho legal? Olha o que eu acho legal. É uma aula, ela é direcionada pelo Espírito Santo. Olha o que eu acho legal. É que Deus não leva em conta muitas coisas que a gente fala. Lembra de Elias? Eu preguei, foi domingo, né? Preguei domingo. Sobre as fases na vida de Elias. Se eu tiver uma oportunidade, uma vez, qualquer dia, o professor me convidar, eu venho aqui e prego sobre essa mensagem. Se Deus assim confirmar. As fases, os 4 tempos de Elias. Você lembra de Elias num tempo da vida dele?
que ele vai deixar o seu moço em Berseba e vai caminhar sozinho. Nesse texto aqui, eu como psicanalista fiz uma análise. Aquele templo ali não era tempo de Elias quebrar a aliança. É tempo de Elias fortalecer a aliança. Porque a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Então Elias colocou o moço em Berseba e foi sozinho. Lá na frente ele vai pedir a morte. Só ficou eu, só eu fiz, só eu fazia, quebrar o teu altar. Você observa que tudo ele vai colocar no pretérito do passado. E Deus olha para ele e diz assim, ó, vai, porque ainda tem Azael para tu ungir, ainda tem Jeú para tu ungir. Deus está falando para alguém aqui que está achando que é ponto final. E Deus está falando assim, tem muita coisa para fazer durante a tua caminhada. Mas você observa, se Elias queria morrer, por que Elias não ficou lá? Por que ele não ficou? Se eu sou Deus, eu falo, tu queria morrer? Volta para lá, ué. Jezabel acaba e te mata. Só que detalhe, Deus ouve Elias, Deus ouve o desabafo dele, porque Deus precisava ouvir o desabafo dele, porque Deus estava curando Elias por dentro. Aleluia. Os do aleluia que estão daqui, porque Deus nunca vai tratar em você fora sem antes curar você por dentro. Ah, gente, isso aqui é alma, é alma. Lembra do moço do tanque de Betesda? Jesus chega e pergunta, queres ficar são? Qual é a resposta? Não, qual é a resposta? Veja bem, Jesus pergunta, quer ficar são? Qual é a resposta? Não, qual é a resposta? Sim. Essa é a resposta. Quer ficar são? Sim. Só porque ele vai falar? Senhor, não tem ninguém por mim. Nada a ver com a pergunta. Todas as vezes, 38 anos eu estou aqui. Me traz e me coloca aqui, de tempo em tempo, desce um anjo, quando a água é agitada, não tem ninguém que me coloque. Não tem nada a ver com a pergunta. Só que Jesus está ouvindo um desabafo dele, porque não tem como curar ele das pernas, se não curar ele por dentro. E Deus levou aqui. Deus está tratando nessa aula nossa aqui, de gente aqui por dentro, para poder fazer você andar depois. Primeiro por dentro, para Deus depois fazer você andar. Então eu quero que você saia daqui com a convicção. Eu sou escolha dele. Eu sou propósito dele. Aleluia. Amém? Outra coisa aqui, vamos prosseguir. Isso aqui é profético, vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Porque o que Dantes conheceu, também os Predestinou. Sabe o que significa a palavra predestinar? É traçar um destino de antemão. E esse destino que Deus traçou para a nossa vida de antemão, não tem como a gente fugir. Deixa eu trazer um exemplo aqui. Quem é que queria ser pastor, levanta a mão. Ninguém responde nada, né? Só que foi algo que Deus traçou antes. E não tem como a gente fugir, tá? Então, deixa eu colocar aqui, predestinou. Gente, isso aqui eu preciso aplicar. Rapidinho assim, ó, traçou. Isso aqui eu preciso pontuar que assim predestinou, como traçou o nosso futuro. Eu preciso liberar isso aqui, depois que vocês escreverem, eu preciso liberar isso aqui para alguém. Elevará canto, elevade. Oh, glória. Isso aqui eu preciso liberar para alguém que está achando que o teu futuro, que a tua história vai terminar assim. Vai não. Aleluia. Eu ouvi um aleluia, eu vou pontuar até melhor aqui. Depois que todo mundo escrever. Escreveram? Predestinou, então ele traçou o nosso futuro de antemão. Quando eu falo de futuro, eu falo de história. Então, se o diabo acha que a tua história vai terminar assim, não vai. Deus tem uma história de bênção para a tua vida. Deus tem uma história de bênção para a tua casa. Deus tem uma história de vitória para o teu ministério. Queira o inferno ou não, o que Deus traçou vai acontecer para a glória do nome dele. Então aquieta o teu coração, sabe? Deita a cabeça no travesseiro, vai dormir tranquilo, porque o que Deus traçou vai acontecer para a glória do nome dele. Tá? Uma observação aqui que eu posso pontuar, tá? Eu vou pontuar a grosso modo. A gente sabe, gente, que tem chamados e que existem os escolhidos. A gente sabe disso. Tá? A gente sabe disso. Tá? Mas o que Deus traçou para a tua vida não vai ser frustrado, não. Vai ser impedido, não. Jó 42 vai dizer assim, ó, eu sei que tudo
tu podes. A palavra eu sei ali em hebraico é eu estou cheio de certeza, eu estou cheio de convicção que tudo tu podes e nenhum do teu pensamento, outras traduções, objetivo, outras traduções, propósito, outras traduções, feitos, podem ser impedidos. Ô glória, pega isso aqui, gente. Ninguém irá impedir o que Deus tem na vida de vocês. Isaías vai liberar uma voz profética, Deus falando através dele, vai dizer assim, ó, agindo Deus, quem impedirá? Não, estou sentindo muito Deus aqui. Estou muito tempo, sabe por quê? Porque não se apresenta, pastor gentil. Biblicamente, alguém diz assim, ó, eu vou impedir, porque não tem ninguém que impeça Deus agir. Então pega isso aqui, pega muito forte. Não tem ninguém, físico ou espiritualmente, que consiga impedir o que Deus tem na sua vida. Ô glória, ô glória. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Prosseguimos, versículo 29. E Deus conheceu, também predestinou, para ser a sua imagem, ó, para ser a sua sombra. Tizel, que é em hebraico, vou até botar um HB aqui, ó. Que é em hebraico, ó, Tizel, tá? Quer dizer sombra, ou seja, é Deus dizendo, aonde eu estiver, o homem vai estar também. Ah, gente, ô glória, ô glória. Aí vamos lá. Nos convém mais seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gente, observe isso aqui, vamos fazer um paralelismo entre primeiro ou primogênito de muitos irmãos. Está falando da gente, tá? O primogênito está falando dele. Muitos irmãos está falando da gente, tá? Só que, se a gente pegar João, vamos lá em João capítulo 3, deixa aberto aí, deixa aberto. Vamos lá em João capítulo 3, que é um clássico da Bíblia, né? Que é um texto universal, todo mundo conhece. João capítulo 3, versículo de número 16. João capítulo 3. A gente tem uma presença tão gostosa aqui, meu Deus. Aleluia. João 3, versículo 16. Cadê a sua Bíblia, Alessandro? Aqui, olha só, na próxima aula eu quero vocês com a Bíblia, tá? Por quê? Por quê? Porque, olha, o que acontece? A gente tem a Bíblia no aplicativo, né? Só que a Bíblia no aplicativo acaba deixando a gente mal acostumado. Porque quando a gente vai procurar alguns textos, às vezes a gente acaba se perdendo dentro da própria Bíblia. Tá? Então, esse curso ele visa te dar o conhecimento e faz você também ter habilidade. Mas eu estou aqui passando para lá. Não, você pode marcar sua Bíblia também. Vai mostrar essa Bíblia, tá? Testa aí no próximo aula, tá? Vamos lá. Capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz. Porque Deus amou o mundo. Gente, essa palavra mundo aqui, no grego, é cosmo. Tá? É cosmo. Tá? Implica até para a natureza. Tá? Por quê? Em Romanos diz que a natureza geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos escolhidos. Tá? Porque a natureza só vai parar de sofrer quando os escolhidos forem salvos e depois do arrebatamento. Aí a natureza para de sofrer. Aí o leão vai voltar a comer capim, enfim. Tá? Então a natureza vai parar de sofrer quando isso for concretizado. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você observa que aqui essa expressão unigênito é filho único. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ou seja, na morte dele, ele deixa de ser unigênito e passa a ser o primogênito de muitos irmãos. Está falando de nós, gente. Vamos lá, vamos seguir o texto agora. Volta para Romanos. Volta para Romanos. Versículo 30. Ó, nós lemos o 28, 29, né? A imagem do seu filho primogênito, entre muitos irmãos. Versículo 30, localizaram? Sim. E aos que predestinou, a esses também chamou. Opa, vou escrever aqui, chamou. Deixa eu pôr parece aqui também, chamou. E aos que traçou. Chamou. Cara, isso aqui é muito legal. É muito. Porque primeiro ele conhece
traça a sua história e depois te chama. Para dizer que você está onde você está, porque não é por mérito seu. É por causa dele. É forte, né? Para ninguém falar, não, eu estou aqui porque eu sou bom demais. Eu falo, não é nada. Nem um pouquinho, não é nada. Tá bom, você está aí porque eu quero. Limitado, mas eu quero. Limitada, mas eu quero. Tem fragilidade, mas eu quero. Tem fraquezas, mas eu quero. Errou, mas eu quero. Fracassou, mas eu quero. Enfim, então o teu momento não define o teu futuro. Isso que eu acho legal, gente. Chamou. O que eu posso colocar aqui? Estou botando a grosso modo, tá? Chamou para quê? Para te viver o seu propósito. Porque isso aqui a gente precisa pontuar. Depois que você escrever isso aqui, a gente precisa pontuar. Porque as coisas só vão acontecer se a gente estiver no centro da vontade dele. Eu estou sentindo muito Deus aqui, hein? Oh, maravilha. Já precisa escrever. Escreveram? Olha que legal. Para vivermos o seu propósito. Observe isso aqui. Para vivermos o seu propósito. Então, as coisas só vão acontecer se eu estiver encaixado no propósito de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? É orando. Uma coisa que a gente muito pouco faz. Orar. Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Me encaixe no teu propósito. Faça eu viver o teu propósito. Porque o evangelho, gente, é renúncia. O que é renúncia? É eu deixar de viver aquilo que eu quero para viver o que Deus quer. É eu deixar de fazer aquilo que eu gosto para fazer aquilo que Deus gosta. É eu deixar de fazer aquilo que me dá prazer para dar prazer a Deus. Isso é renúncia. Isso é evangelho. Então, para mim viver uma vida de propósito, porque Ele me chamou, eu tenho que orar. Para quê? Para que a oração, que é um relacionamento, faça com que eu me enquadre no propósito que Deus tem na minha vida. Uma observação aqui, rapidamente, uma observação aqui. Biblicamente, ainda de Elias. Elias libera uma palavra, gente, e cuidado com a palavra de vocês. Cuidado. Por quê? Porque existem pessoas que estão sendo vítimas das suas palavras. Por exemplo, hoje é segunda-feira, tem pessoas que no domingo falam assim, ó, poxa, amanhã, essa semana eu estou todo enrolado. Você acabou com a tua semana. Porque você proferiu essa palavra. Quando você olha para uma criança, exemplo, a criança se machucou, se feriu, ele é menino, você vai fazer, está chorando, homem não chora. Tá o quê? Está virando mariquinha? Olha o que você liberou sobre a vida dele. Quando você está em casa, nossa, essa casa, tipo a expressão, está uma zona. Olha a palavra que você liberou. Então, cuidado com as suas palavras. Com a sua palavra você é absolvido e com a sua palavra você pode ser condenado. E tem gente que está vivendo refém de suas palavras. Deus está falando aqui, tá? Oh, Jesus. Elias libera a palavra e não chove. Só que ele está sendo vítima daquilo que ele falou. Aí Deus fala assim, ó, vai pro querite. A palavra querite significa cortar para colocar no tamanho certo. Tá? A palavra querite significa cortar para colocar no tamanho certo. Em hebraico é shavá, que significa cortar, podar, é poda. E toda árvore que a gente vê passando pela poda, pelo corte, a árvore fica feia. Só que a gente pega João 15, que a Bíblia diz que toda árvore que dá fruto, ela é o quê? Podada. Para que ela é podada? Para que dê mais frutos. Para que dê mais fruto. Oh, meu Deus está falando aqui. Tem pessoas aqui que estão passando pelo processo da poda, e a poda dói. E é Deus dizendo, fica tranquilo, é para você produzir mais. Aleluia! Mas vamos lá. Ele vai para o querite. O querite seca. Mano, pega isso aqui. A Bíblia diz que Deus dá uma palavra para Elias, só que a Bíblia diz que eu já ordenei os corvos que te sustentem lá. Você observa que Deus está falando com Elias no presente, mas já deu a palavra para o corvo no passado. Eu já ordenei os corvos. Deus está tratando com ele no presente, mas a providência está vindo do passado. Posso liberar algo aqui? A providência às vezes vai vir onde a gente menos espera. Isso aqui é para alguém.
tá? Que está achando que Deus vai usar, você fala, não, fica tranquilo, vou trazer uma providência, você menos imagina, fica tranquilo. Só que, eu estou dizendo para Elias, ali eu ordenei que os corvos vão. Pergunta, vocês me respondem. Se Elias fosse para outro lugar, os corvos iam deixar de ir lá? Não. Porque a bênção está na prática da obediência. É eu estar onde Deus quer que eu esteja. Porque pega isso aqui. Quando Jesus manda Pedro ir para o lugar alto, é ele que dá a direção do local. Lança a rede aí. O problema é que eu quero peixe, mas estou lançando a rede da minha maneira. E Deus está dizendo, não é da tua... Gente, eu estou sentindo muito Deus aqui. Não é da tua maneira, não é do teu jeito, não é da tua vontade. É como Deus quer. Quer ver outra coisa? Jesus morre, ressuscita, e os discípulos, alguns deles, voltam à prática da pesca. Aí diz a Bíblia que Pedro tem uma ideia, eu vou pescar. Pedro vai pescar, Pedro leva outros discípulos com ele. Está lá em João. De manhã cedinho, eles estão quase 200 côvados. Quase, aproximadamente 96 metros, aproximadamente, pertinho da praia. Jesus chega na orla, antes deles chegarem. Jesus chega na areia, na praia, antes deles chegarem. E pergunta, filhinhos, tendes o que comer? Olha a preocupação de Cristo como pai. Filhinhos, tendes o que comer? Observação de João, diz que já tem pão ali. Aliás, tem brasa, tem pão e tem peixe. Você observa que a expressão dos discípulos é, nós não pegamos nada. Pega isso aqui. Aquilo que você almeja não está na tua mão. Quem liberou esse aleluia? Está na mão dele. Gente, é um churrasco ali, churrasco de peixe. E quer ver uma coisa que vai longe é churrasco. A fumaça, o cheiro, a fumaça chama todo mundo. Só que detalhe, eles vão dizer assim, ó, nós não temos nada. Aí, olha o que Jesus vai dizer, joga à direita do barco. Pastor Gentil está no barco, uma observação, pastor Gentil está no barco, eu sou Jesus, ó, eu sou Jesus, está no barco. Estica a tua mão direita, pastor Gentil. A direita dele está batendo com a minha? Olha para ele, olha lá para trás, pode olhar para trás, olha lá. Vamos à direita. Olha, Jesus, tá, gente? Você entende? Jesus, e olha o pessoal do barco. Jesus está dizendo, joga à direita. Só que o problema é que eu quero jogar na minha direita. Ele está falando, é na direita. Ah, gente, é na direita. Você está dizendo? Irmão, eles jogam no raso. E diz a Bíblia que pegaram 153 grandes peixes. Sendo tanto, a rede não rompia. Porque pega isso aqui. Aquilo que ele vai liberar sobre a sua vida, você não vai perder. Aleluia. Por isso que no capítulo 5 de Lucas, Pedro está consertando rede. Que às vezes é necessário a gente consertar a rede, porque aquilo que está vindo é tão grande, porque tem gente que está com rede furada, mas está imaginando coisa grande. E aquilo que está vindo vai acabar se perdendo. Deus não quer que aquilo se perca. Então talvez seja hoje à noite, de um discurso aqui, de você chegar em casa e falar, não, eu vou consertar as minhas redes. Porque tem coisa grande vindo. É verdade. Ô, glória. E Deus está dizendo, não vai se perder nada, ó, glória. E detalhe, vou botar aqui, detalhe. A Bíblia diz que o discípulo a quem Jesus amava, olha para o peixe. E olha para Pedro e diz assim, olha, é o mestre. Porque ele não tinha reconhecido Jesus. João olha para o milagre, e por causa do milagre, ele identifica que é Cristo. Posso liberar algo aqui? Vai ter coisa que vai acontecer, você não vai precisar nem colocar na rede social. Alguém vai ver o milagre e vai dizer, não, para isso aqui acontecer no raso, é ele. Você pode pegar isso aqui dentro dessa aula, você pode pegar isso aqui como uma profecia. Existe algo grande vindo e pessoas vão reconhecer que o milagre quem fez foi Jesus pelo tamanho dele, pela proporção dele. Glória a Deus. Glória. Glória. Então, observação aqui. Eu preciso estar no centro da vontade dele. Isso aqui poderia ir longe. Isso aqui poderia ir longe. Tá? A grosso modo, um pormenor aqui, Jesus está ensinando a multidão, Marcos 4, está ensinando a multidão, e ele fala sempre aos discípulos, passamos para o outro lado. A Bíblia diz que vai vir uma tempestade no meio do barco. O vento vai vir, as ondas vão agitar, a água vai entrar no barco. Os discípulos vão despertar Cristo e vão dizer assim, mestre, o Senhor não importa que pereçamos? Eu preciso pontuar isso aqui, porque a palavra importar é tirar de fora para dentro. Mestre, o Senhor não importa, essa palavra importar é tirar de fora para dentro. Os discípulos estão dizendo, só estou nessa situação porque o Senhor nos colocou. E só pode questionar com ele quem está na prática da obediência. Porque se o Senhor não tivesse me colocado nesse barco, eu não estaria passando por isso. Tá? Então eles estão questionando com Cristo, o Senhor me colocou nessa situação. Só que aquele que está no barco tem o controle de todas as coisas. Tá? Então isso aqui eu acho lindo, por quê?
Porque para viver propósito dele, eu tenho que obedecer aquilo que ele me orientou. Você pode dizer isso para alguém? Você está fazendo aquilo que Cristo mandou você fazer? Gente, essa aula é muito profética, muito profética. Porque, gente, eles estão com a razão. Porque assim, foi o Senhor que mandou ele entrar no barco. Foi o Senhor que mandou ele entrar no barco. Por isso que ele está dizendo assim, Senhor, tu não importa. A palavra importar é tirar de fora para dentro. O Senhor me colocou nessa situação. E só pode falar isso com ele quem está em prática de obediência. Tá? Então, isso aqui é muito interessante. Por quê? Se eu estiver fora da direção dele, existem coisas que vão acontecer para me colocar de volta no centro da vontade dele. E eu estou sentindo muito Deus aqui. Porque Deus tinha um propósito com Jonas em Nínive. Jonas foi em direção oposta, irmão. Deus não tocou em Jonas, Deus tocou no vento, o vento tocou no mar, o mar se levantou, tocou no barco, eles começaram a perder coisa para poder mexer com quem está dentro. Então Deus está dizendo assim, ó, tem coisas que estão acontecendo, eu tocando no cenário para despertar você, Jonas. Me ajuda, me ajuda. Diga para alguém, desperta, Jonas. Fala, André. Eu esqueci. Ô, André, fecha que não. Então, Jonas precisa despertar. Diga para alguém, desperta, Jonas. Ele falou que Jesus falou para jogar à direita, mas nós jogamos à nossa direita. Né? Sim. Você falou também que quando os discípulos estavam dentro do barco, eles estavam na sua razão de cobrar a Deus, né? A Jesus, no caso. Cobrar não, né? Questionar. Porque olha só, se a gente pegar Marcos 4, a partir do versículo 35. Mas quando o discípulo jogou a rede à sua direita, não foi por desobediência. Foi Por falta de... Foi prática de obediência ali. Mas não entendeu que era a direita dele. Vamos observar, olha só. Vamos lá. Os caras ser muito simples. Ou seja, ele pescaram a noite toda, é um texto paralelo com Lucas 5. Está lá em João capítulo 20. É um texto paralelo a Lucas 5. Ele pescaram a noite toda, não conseguiram pescar nada. De manhã cedo, quem gosta de pescar? Alguém que pesca? Ninguém? Ninguém? Você pesca de vez em quando? Não, vamos pescar em mar. Não é em açude. Não. Não é quem pesca em mar. Ninguém pesca em mar aqui, não. Peixe grande só se pega em alto mar. Entendeu? Não no raso. E de noite. Entendeu? Não de dia. Ali era de dia, ele estava 96 metros aproximadamente da praia. Só que Jesus pergunta, tem dizer alguma coisa? Ele vai responder, não. A pergunta é, Jesus sabia que eles tinham alguma coisa ou não? Sabia, claro que Jesus sabia. Só que é o cuidado de pai. É Jesus mostrando, sem mim, nada vocês podem fazer. Vocês, estou sentindo aqui, vocês tentaram e não conseguiram. Vocês lutaram, mas não conseguiram. Mas fica tranquilo, joga à direita. É algo impossível ali que está acontecendo. No raso e de dia, eles jogam. Por quê? Porque Cristo deu a direção para eles jogarem. Então, o que acontece? As coisas só vão acontecer se eu estiver na direção dele. Não na minha direção. E às vezes a direção dele vai contra a minha direção. Porque vai ter lugar que eu não quero ir, mas ele vai me levar. Vai ter coisas que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Por quê? Por conta do Evangelho. Igual o perdão. Pedro vai dizer assim, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7. Só que a Bíblia diz assim, 70 vezes 7. Só que veja bem, isso aqui, segundo os eruditos, segundo os rabinos, segundo a Bíblia, a nossa vida hoje é 70 anos. Ah, missionário, que isso, missionário? Fala alto aí, por favor, fala. A vida toda. O perdão é liberado a vida toda. A Bíblia diz que um homem vive 70 anos. O que passar disso é enfado. Então, o ciclo da vida é 70. É Jesus dizendo para Pedro, perdão. E é difícil, porque a gente não quer uma perda grande. Perda dói. Imagina um perdão, uma perda grande. E Deus está dizendo aqui para alguém aqui, que às vezes não, é necessário a gente, às vezes, sabe, descer, sabe, se humilhar, sabe, para poder pedir perdão. Por quê? Porque se eu não perdoo o meu irmão que me ofende, eu não recebo perdão do Pai. Doeu. Eu sei que dói. Vai curar. Eu sei que dói, mas cura. Eu sei que tem palavra que sai com gosto de dipirona.
Gosto de Novalgina, saúde. Sabe? Eu sei que vem gosto de boldo, né? De pirona, de Novalgina, mas é pro nosso bem. E Deus está dizendo pra gente assim, ó. É noite de pedir perdão. Aleluia. Sabe? Mestre, quando eu tenho que perdoar? 7, Jesus. 70 vezes 7, é a vida toda. Aleluia. É a vida toda. Verdade. Porque enquanto meu irmão precisar, eu tenho que liberar perdão. Amém. Porque eu não estou acima de Cristo. Cristo, irmão, vamos ser sinceros, eu. Cara, eu sei que Judas foi me trair. Eu sei que foi me trair. Jesus pega Judas e recebe Judas com um beijo. Dá pra tu? Gente, é extremo, não é? Não tá dizendo, né? Mas com um beijo ele fala assim, ó, amigo. Mano, que isso, cara? Ele está sendo crucificado. Os caras que estão passando ali embaixo estão zombando dele. E a psicanálise diz que quer você mexer com o ego do homem, o orgulho ou da mulher, toca no caráter dele. Toca no emocional dele. Tu não curou todo mundo? Cura você também. Salvou todo mundo. Gente, salva você também. Só que diz a Bíblia que ele estava com uma ovelha muda. E depois você lê em casa o texto sinótico, tanto em Mateus, Marcos e Lucas. Todos os 2 ladrões que estavam na cruz, salteadores que estavam na cruz, estavam falando contra ele. Só que diz a Bíblia que ele, como ovelha muda, não abriu sua boca. E por causa do silêncio dele, um que estava ali na cruz, olha, tem rapaz, cara diferente. Ah, gente. Eu estou ofendendo ele, mas ele não rebate. Eu estou apontando ele, mas ele não se iguala. Aleluia. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Irmão, você pode me ajudar a dizer para alguém assim, ó, não se iguale. Não se iguale. Alto, muito profético. Gente, ó, Davi perdeu o trono para Absalão. Absalão deu um golpe de estado e Davi está indo embora num cavalo. Diz a Bíblia que um homem por nome de Simei está atacando pedra em Davi. Um dos soldados de Davi quer pegar a espada e matar Simei. Davi fala assim, ó, toca nele não. Se ele está falando, e no cavalo, deixa falar. Aleluia. Porque veja bem, se eu desço do cavalo, eu me igualo. Se eu rebato, eu me igualo. Deixa eu dizer assim, ó, não desça do cavalo, permaneça. Porque aquilo que é teu, você não precisa brigar, não precisa apontar dedo, não precisa, não. O que é teu vem até você. Descansa. Isso aqui é muito forte, gente. E detalhe, à frente, o trono foi instituído para Davi. Porque aquilo que é teu, ninguém toma. Deus conhece o teu endereço. Eu gostei de aleluia, pastor, vou repetir. Deus conhece o teu endereço, Deus conhece a tua história. Deus sabe onde você mora, Deus te conhece. Fica tranquilo, o que é teu vai vir. Ó glória. Vamos lá, chamou, prossigamos no texto. Oh Jesus. E aos que chamou, a este também justificou. Essa palavra, irmão, justificar, ela é por meio da graça e através da graça.